Fala galera, beleza? Voltamos aqui com a parte 6 do City Go, 180 player, de $1 jogado no Poker Stars. Aqui é minha fanpage, todo mundo já conhece, vamos divulgar para os amigos. E aqui foi a última mão do vídeo anterior, o botão abriu, eu tribetei, ele chovou, paguei e perdi essa mão e eu fiquei de explicar um pouquinho melhor ela, né, no início desse vídeo. Então vamos lá. Aqui eu coloquei no ICMizer o range que eu acredito que o vilão chova depois do meu tribet. Então eu coloquei aqui um Ice 10 suited, um Ice Vala off e um par de 9 mais. E aí coloquei para calcular. Aqui só um detalhe, eu mudei aqui para ICM porcentagem EV. Por a gente já estar na FT, né? Então tem que levar em consideração o ICM. Tá o range ajustado e eu coloco para calcular. E aí eu vejo que a jogada ela perde menos 0,23%. Então é uma jogada ruim contra aquele range que eu coloquei, que eu acredito que é um range justo. Então você vê que mesmo no three-handed, um Ice Dama é uma mão muito forte. A gente deveria estar foldando aqui, no caso eu, né? Simulando aqui que o vilão chova um pouquinho mais luz. Então vou colocar aqui um Rei Dama suited, um Ice 10 e um par de 8. E vamos pôr para calcular também. Você vê que eu colocando mais um pouco, algumas mãos, a jogada começa a ser lucrativa. E no caso aqui ela ganha 0,10%. Aí vocês podem perguntar, pô, mas o que é 0,10%? O que significa isso? É muito? É pouco? Então a gente vai fazer o seguinte: a gente vai pegar o valor do buy-in, o torneio de $1, descontando o rake da 0,91, que é o que vai para o prize, vezes 180, que é o número de jogadores. Então o pote total, né, o prize total desse torneio tem $163,8. A gente multiplicando pelo EV dá 0,10%. Então daria aqui 16 cents, né? 16 centavos de dólar, vamos dizer assim. Então não dá nem um dólar, não dá nem um bainha aqui de lucratividade. É uma jogada bem com uma lucratividade bem baixa, né? Isso considerando esse range aqui um pouco mais loose. Eu não acredito que por eu ser chip leader, tendo um short, ele vai mandar tanta coisa, tá? Então, no lugar dele ali, eu acho que ele só tá mandando o topo do range mesmo e eu acho que no máximo ele tá mandando por isso aqui. Então a gente deveria foldar ali aquela mão pelo EV ser muito baixo. Um outro detalhe nessa mão tá tranquilo de jogar, eu tô dominando, tem o short ali, então a gente pode estar botando pressão. Então não tem necessidade de fazer um pote tão grande aqui de 80, 90 big blinds, numa situação que o EV ali é negativo ou é pouca coisa positiva. Então aqui, no caso, a melhor jogada era foldar para o win dele. Aí vocês podem perguntar assim, pô, se você vai foldar, por que você tribetou então? Era melhor ter dado só call e jogar o pós-flop. Aí é um outro erro de pensamento, tá? Por que eu tô tribetando? Eu tô tribetando aqui por valor, porque o As-Dama é uma mão forte. Só que quando ele chove eu tenho que foldar. Porém, muitas vezes ele vai me dar call com vários ases. E todos os ases que ele me dá call é as pior do que as e dama. Por quê? Porque o as e rei e o as as ele chova. E quando ele me der call com as, é sempre um as pior que o meu. Um detalhe. Ele, além do as, ele vai estar dando call com algumas damas. Então, dama vala, dama rei, dama 10, principalmente o suited. Então, são mãos que eu estou dominando. Então, quando acertar ali, sei lá, ele dá o call de Ás e 9, bater um Ás no board, eu vou extrair muita ficha, porque eu sei que não tem Ás e Rei no range dele, não tem. Não é que não tem. O Ás e Rei acho difícil ter, mas o Ás Ás ele pode fazer algumas vezes por trap, mas eu acredito que sejam poucas. Então, a melhor jogada aqui era foldar.
Espero que vocês tenham entendido os motivos. Eu não estou falando que tem que foldar toda vez um dama-dama, um Ice-Dama, desculpa, no three-handed. Mas nessa situação aqui era melhor ter foldado, tá? Vamos para a próxima mão. Que eu foldei um valete e 4. Ele me deu um walk. 2 e 7 fold. Aqui o jogador caiu. E vamos ver como ele caiu. O botão abriu. O outro chovou. 10 big blinds. Tomou call. A jogada padrão aqui, né? Bateu 10 ali. Ele eliminou o outro jogador em terceiro. Aqui é o seguinte. O heads up, eu tenho duas estratégicas básicas que eu uso. Não básica, duas estratégias que eu uso. A primeira é a estratégia padrão. O que é a minha estratégia padrão? É jogar muitas mãos aqui no botão, a maioria das vezes dando raise, foldando bem pouco mesmo, foldando uma ou outra mão assim mais lixo, e reagindo quando ele tá no botão, abrindo, reagindo ou de tribet ou de call, com a maior grupo de mãos que eu consiga reagir, que tenha uma equidade no pós-flop, que eu consiga jogar um pós-flop de maneira razoável. Então, aqui eu vou abrir todas as damas suited off, todas eu estou abrindo aqui. Ele deu call. Esse aqui é um board relativamente bom para CBT, principalmente no heads up, né? Que ele está dando call ali com muita coisa. Eu CBT não precisa ser muito alto. Aí ele deu call. Bateu 9 de paus. Essa foi uma carta muito ruim. Porque acerta um pouco o range dele ali de flush draw. Eu não consigo fazer foldar o 10. Agora, se ele tiver uma mão com tipo Ás 3 e Ás 5, com Ás de paus, ele não larga mais. Então, essa aqui foi uma mão ruim que bateu ali no turn. E eu acho que contra esse vilão não vale a pena continuar aqui. Então, acho que é desligar. Bateu 9 ali, no river ele já saiu apostando, eu foldei. Ele subiu, 7-4 não é, não é uma das mãos que eu vou estar defendendo muito ali. Se eu fosse jogar essa mão, tribetaria, mas foldei aqui. Quando eu falo aquela estratégia padrão, passando para outra estratégia, o que é outra estratégia? É me adaptar ao jogo do vilão. Então eu vou começar a ver como ele joga. Então nas primeiras mãos já dá para sentir como ele joga e a gente tentar reagir. Em algumas situações. Aqui eu subi, ele deu call. Ele saiu donkey betando aqui mais que o pot, overbet no pot aqui. Não faz muito sentido a jogada dele, né? Eu acredito que ele tenha valor na mão dele, mas não sei exatamente qual valor ele tem nesse momento aqui. A gente tem que ver algumas mãos, é onde eu falo em adaptar, né? Bateu um Ás, ele deu check. Eu fui de check aqui também. Eu acredito que no flop ali, as mãos de valor ele pode fazer isso com 9, pode fazer com 8. Eu acho que com 4 ele até pode betar, mas eu acho que não que betaria menos. Ele pode ter acertado esse Ás agora, então, sei lá, tava com blefe total, só que ele tinha um Ás ali e resolveu betar. Ele pode fazer com alguns draws como 10 e vala, 6 e 7, então mãos desse tipo. Bateu o Ás, ele foi de check. Aí bateu o 8 e ele deu check. Aqui, quando ele dá check, eu descarto um pouco o Ás, descarto um pouco o 8 da mão dele. Porque ele deu 2 check, então eu acho que essas mãos não tem. Então, ou ele tem o 9, ou ele tem um draw que falhou. Aqui eu poderia. Aqui eu poderia apostar. Deixa eu só fechar ali. Aqui eu poderia apostar para tentar fazer ele foldar o 9. Porque se ele tem um 9 aqui, a gente vai estar splitando 9, com exceção dos 9 e 8, né? Mas, ou 9 Ás aqui, a gente estaria splitando se ele tem um rei 9, dama 9, um vala 9 também. Então, eu poderia apostar aqui que eu acho que é uma jogada interessante para fazer ele foldar os 9 que ele tem. E talvez até tomar um call de um 4, mas eu acho que tem que escolher entre uma das duas situações, né? Ou apostar baixinho para tomar call do 4, ou apostar um pouco alto para tentar fazer o 9 foldar.
Foi de check aqui, ele tinha um 9-10 aqui, splitou o pot. Aquela mão ali é uma mão meio complicada de jogar sem muita leitura do vilão, né? Então, eu tinha a leitura dele, mas numa situação com a mesa com mais pessoas, no heads up muda um pouco a dinâmica, né? Aqui ele limpou, eu dei check, aí eu fui de check, ele betou quase pot ali, eu foldei, subi, ele foldou, 9-6 ele limpou, eu dei, eu dei call ali, eu dei check, né? Aí eu fui de check aqui, provavelmente check call a primeira, também é possível um check raise. Aí ele betou aqui, aí eu se ele tivesse feito ali os 5 mil, igual ele apostou da outra vez, o pot tinha 4 e pouquinho, ele fez 4, eu daria call, como ele apostou baixinho aqui, eu vou pro check raise, tentar levar o pot já aqui, né? Então, passou. Eu não condeno quem dá só o call também, mas eu acho que check raise aqui é uma jogada interessante, pra ver como ele reage também, né? A gente pode fazer em outras situações um check raise blefando totalmente. 7-3, só levei blind. Ele limpou ali eu com um rei valete, eu vou dar um raise, ele foldou. 5 e 8. De vez em quando eu foldo aqui umas mãos bem ruins assim, né, pra não passar a imagem que eu tô abrindo 100% do meu range. Contra alguns vilões eu vou abrir 100%, mas no geral assim, minha estratégia é de vez em quando foldar umas mãos assim um pouco pior, né? Ele subiu, essa daqui eu vou defender. Check, check. Aqui, se ele tivesse apostado, eu daria o primeiro call. Porque eu tenho a broca do 6 e eu tenho o backdoor para flush aqui se bater turn river, uma carta de copas. E aqui eu saí apostando, tentar comprar o pote, né? Ele já foldou, já que ele demonstrou fraqueza. Subi aqui um rei dama, ele deu call. Check, c-bet, é um board bom para c-betar, né? Board bem seco. Aí ele deu um raise. Eu não vejo muito ele dando um raise blefando essa mão aqui, então pode ser que ele tenha um Ás, mas sei lá, da outra vez que ele tinha um top pair ele saiu betando, então aqui eu acho que é mais draw, é mais blefe. Draw também tem pouco, talvez um 7-8, que ele tem uma broca, mas sei lá, não faz muito sentido essa jogada dele, então eu só paguei aqui para manter os blefs dele. Bateu uma carta excelente, né? Que agora eu ganhei equidade. Aí ele foi de check, aí eu apostei aqui. Se ele tem alguma mão tipo um 4, um 6 ali, e eu conseguir fazer foldagem é interessante. E ele deu call ali no turn, e aí ficou lindo, né? Acertei um flush, ficou bem escondido. Aí ele foi de check, e aqui eu fui all in. Por que que eu fui all in? O pot ali já tá do tamanho da minha stack. O flush aqui ficou escondido, né? Porque que flush eu teria ali? Como eu fiz runner runner e ficou meio escondido. Então acho que é uma situação que eu tomaria alguns hero calls aqui. E, infelizmente ele foldou. Limp, aí eu fui de check. Check, ele bet o fold. Abri raise, ele tribetou, foi a primeira. Aqui eu resolvi foldar, mesmo sendo por uma tribetzinha baixa. Eu acho que por estar muito deep e no caso aqui eu tô com uns 40 big blinds, né? E ele tem mais ainda. Então por estar muito deep, eu acho que é uma situação que eu teria que pagar aqui. Eu não poderia ter foldado não e jogar em posição, mas como foi a primeira aqui, eu resolvi foldar, mas eu acho que o call é melhor. Se ele tivesse feito uma tribet maior aí, acho que ok foldar, mas ali no caso foi uma mini tribet, ali acho que tranquilo. Aqui ele só foldou, raise ele foldou, ele abriu de novo, fez 3x, ele foldou. 5 6 dessa vez é uma mão conectada, mesmo não sendo suited, eu resolvi limpar. Ele saiu donkey betando ali, eu vou dar o call. Ele betou de novo, aí eu paguei mais uma vez. Ele pode fazer isso com alguns draws, pode fazer isso com 8 também, né? Aí bateu o rei, uma carta
uma carta assim, meio ruim, né? Porque eu acho que agora, quando ele beta esse valor baixinho, eu acho que ele tá querendo ver o River barato. Eu acho que nem é tanto blefe, né? Eu deveria ter foldado aqui, eu não lembro o que eu fiz. Eu paguei, mas eu acho que a melhor jogada é fold aqui. É bem caro assim de que ele tem um valor de showdown médio e não quer dar check e eu mandar uma bomba ele não aguentar ali. E ele, na realidade, ele tinha um valorzaço aqui, é que ele jogou mal, hein? Ele podia ter apostado mais alto aqui que ia levar, ia levar a ficha, hein? Principalmente no turn, né? É, mas ali, de qualquer forma, acho que eu tenho que foldar, acho que não é bom o call, não. Ele limpou, check, aí foi check, fold, eu dei raise, ele deu call, um board bom pra CBtar, né? Ele foldou, ele abriu aqui, eu foldei. Foldei mais uma mão aqui. Ele foldou uma. Abriu um 6 e 8. Ele foldou. Ele abriu ali um no botão. Essa daqui, ela tá mais no range, meu range de tribet do que meu range de call. Então eu tribetei. Ele deu call. Aqui eu fui pra c-bet. Ele deu call de novo. Aí bateu um Ice, que é uma carta excelente pra me blefar aqui. Eu acho que se ele tem Ice forte, ele já mandava tudo pré-flop. Se ele tem Ás médio, ele foldava no flop a maioria das vezes. Então aqui é uma carta boa para mandar outra. Eu apostei ali meio pote, ele foldou. Subi, ele call. C-bet, ele fold. Ele subiu, eu foldei. Subi ali um dama 5. Ele tribetou, fez 3x, dessa vez eu foldei. Ele limpou, dei check. Foi check, fold aqui. 8 e 4 eu foldei. Ele subiu. Aqui é uma outra mão que eu prefiro o tribet do que o call. Não acho tão ruim o call também, mas mesmo assim eu acho que o tribet é melhor. Aí eu tribetei, aí ele pagou. Aqui o CBT, né? Fiz um CBet, ele pagou e aí eu até poderia mandar outra aqui, mas eu acho que só vale a pena se você tá com a ideia de mandar turn e river. E como eu não tava nesse plano aqui de mandar turn e river, eu desliguei. Subi, call, check, bet. Ele foldou. Ele subiu, eu dei call. Check, check. Aí eu tentei comprar aqui. Ele deu call. Aí eu fui de check, check. Peguei um valor de showdown. Ele tinha as 10. Puxei o pote. Foldei aqui um 10 e 5. Limp, check, check. Ele betou, eu foldei. Foldei aqui um 2 e 7 também. Ele limpou. Fui de check. Aí ele betou. Como eu tava indo muito de. Ele limpava, eu dava check. No flop eu dava check, ele betava, eu foldava. Eu resolvi testar ele, né? Aí fui de check raise que ele foldou. 4 e 10, apesar de não ser uma das melhores mãos do mundo, também não dá pra ficar foldando todo o botão, né? Com as mãos ruins. A gente puxa ali também alguns blinds. Aqui eu fiz uma pequena adaptação. Eu tava fazendo um size um pouquinho menor, tava fazendo 13 e pouquinho. Aqui eu fiz 14 porque ele tava dando muito call na tribet. E quando eu tô tribetando, a minha ideia é fazer ele foldar. Então eu aumentei um pouquinho o size. Mesmo assim ele não foldou. Acertei aqui um flop bom, né? Agora tem que torcer para ele ter um Ás na mão. Aí eu BT aqui, size baixo, só que infelizmente ele foldou. Outra opção eu poderia ter ido de check, eu não acho tão ruim da check, mas como eu estava cebetando tudo quanto é flop, eu acho que tem que continuar cebetando até ele não acreditar muito e começar a reagir e acabar errando. Então, esse foi meu plano, mas o check ali é uma jogada também possível. Foi pela dinâmica que eu não dei check, né? Se, por exemplo, ali é a primeira mão que eu tribeto e acerta aquele flop, eu vou mais vezes dar check do que CBtar, né?
Mas como eu já tinha tribetado algumas mãos, já tinha cebetado uma porrada delas, então aqui eu acho que é tranquilo. Subi, ele deu call, cebet, o que eu falei pra vocês, eu tô cebetando todas, então vou continuar cebetando. Ele call, bateu 10, que é bom pra mim, né? Porque diminui a chance dele ter um 10 na mão, que provavelmente seria um 10 melhor que o meu. E mãos como o 7 agora ganha força, então vou continuar betando. Fiz um size forte aqui, infelizmente ele foldou. Bet, aqui eu foldei. Eu não gosto muito de defender esse tipo de mão. Eu tribetaria. Se fosse um 10 e 9, mesmo que off, eu já daria call. Mas essa mão ou eu tribeto ou eu foldo. Ás e dama, subi. Ele tribetou. Eu dei call aqui porque a gente está muito deep, né? A gente tem muita ficha. Então acho que se tivesse um pouco menos de ficha, uns 30 bebês cada um, aí eu forbetaria a win ali. É, ele CBtou. Aqui eu vou dar call, né? É um bordo bem seco. Então eu só tô perdendo aqui pros pares. Eu tenho a melhor mão que não seja par aqui, né? Com exceção do Ice Rei, mas o Ice Rei está trincado aí no caso. Eu digo, tirando os pares, a melhor mão possível que eu tenho aqui. E vou dar call. Aí ele foi de check, eu fui de check por valor mesmo. Aí ele betou. Eu não acredito muito que ele tenha esse valete. Por quê? Porque o valete eu acredito que vai mais de check call do que bet. Também não acredito muito que ele tenha um flush, porque no Ás, o Ás de paus está comigo, então a maioria dos Ases que ele tribeta lá que teria um flush draw, sei lá, ele tribetou um Ás e 10. Se tivesse flush draw, seria no Ás. Então, como eu tenho Ás seria no Ás de paus, né, no caso. Como eu tô com Ás de paus, então acredito que não tenha muito flush no range dele. Então, aqui tem muita cara de blefe, muita mesmo. Então aqui é um call bem justo. Ele tinha um Ice 8 lá, a gente puxou um belo pote aqui. Só na leitura mesmo e fazendo a jogada certa, né? Ele subiu aqui, vamos tocar em frente aqui. Ele subiu, eu foldei. Eu poderia ter jogado tribetando essa mão, eu preferi foldar. Eu subi, ele foldou. Aquele deu um walk. 7-9 subi. Check. Aqui check, né? Não tem muito porque betar. Bordo bem catrupe, bem conectado. Ele betou um blind aqui. Eu dei call. Aqui eu tenho a broca do 8, né? Bateu um rei ali, aí fold tranquilo. Mais um walk. Subi aqui um valete 7. Ele deu call. Betou ali, saiu o Donkey betando. Tem que dar call, né? No flush draw. Aí ele betou outra. Aqui eu tenho a opção já de foldar, que eu não acho tão ruim, né? Ele tava dando alguns checks no turn, provavelmente ele tem valor mesmo na mão, então aqui eu tenho a opção de foldar, eu poderia dar call aqui pra ver se acerta o flush. Eu optei pelo fold, que eu acredito que acho que é a melhor opção mesmo. Subiu, tribetei, ele deu call, check, 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 ele betou. Essa aqui é uma mão bem complicadinha. Eu não acredito muito que ele tenha a dama, porque quando eu vou de check aqui nesse flop, eu tribeto, vou de check, ele ele betaria. Ele pode ter esse rei, eu acho que é uma das cartas que ele pode ter, mas eu não acreditei tanto, então eu paguei. E o valete não apostaria, a dama não apostaria, então ele tem o rei, eu não tenho nada. Ou uma sequência, né, mais improvável. Aí bateu 7, eu fui de check, ele checou também. Ele tinha um Ice 5. Essa mão aqui foi uma mão bem complicadinha, porque
se ele manda outra no River, ficaria difícil eu pagar, né? E então, ainda bem que ele foi check-check. É uma mão meio complicada, mas aqui no turn é difícil ali ele ter alguma coisa, né? Que não seja o rei. Mesmo o rei ali, que rei que ele poderia ter? Acho que só dois pares faria isso, um rei vala, um rei dama. Rei dama né, não tem, porque rei dama ele apostaria no flop. Então acho que tranquilo ali o jeito que eu joguei. Mas no river se ele aposta ia ficar meio complicado eu dar call. Vamos pra próxima. Subir, call, você bet, fold. Ele subiu, eu dei call. Bateu um board bem ruizinho, eu já desliguei. Subi, ele call, você bet, ele call. Bateu uma dama que completa o flush, uma carta alta, não é das melhores. Aí eu fui de check-check. E aí o que tava ruim estragou tudo. Aí ele betou aqui, fold tranquilo. Ele betou, foldei. Eu subi, ele foldou. Mais um walk. Eu dei um walk pra ele agora. Ele abriu, eu foldei. Vala, vala, eu subi, ele foldou. Muitas mãos sem ação aqui, né? Ele limpou, eu dei raise para 3x, ele foldou. Subi um. Não, desculpa, eu limpei um 6 e 8 para ver como ele reage a limp. Ele foi check. E aí eu betei aqui nas duas pontas. Ele deu call. Bateu 9, foi check check. E aí eu acertei aqui as duas pontas. Aí ele betou e aqui tem que dar um raise, né? Com certeza dá um raise. Aí eu fiz 20 mil. O pote tinha 18. Eu fiz um pouquinho maior que o pote total. Aí ele foldou. 6 e 3 ele limpou. Check. Aí ele acertou 3 ali. Com um backdoor bem sem vergonha pra, pra flush, né? No 6. Mas de qualquer forma, acho que o primeiro call tem que dar sempre, né? Aí bateu o rei, foi check check, bateu a dama, ele betou aqui, eu foldei. A última mão desse vídeo, eu já vou me despedindo aqui, agradecendo a vocês que acompanharam essa série, os comentários no próprio YouTube, no Facebook, as dúvidas que vocês têm. É legal também quando vocês perguntam, porque aí às vezes a dúvida de vocês faz eu estudar mais ainda determinada jogada e isso eu acabo melhorando o meu jogo também. E é isso, pessoal. Vamos para a última mão. Eu subi aqui um 8-8. Aí ele foi ao win direto. Ele tinha ali uns 20 e pouco. Não chega a 30 blinds, mas quase 30 blinds. Eu acho que o 8-8 é muito forte nessa situação aqui. Tem que pagar, né? E aí ele mostrou mais de 5. E segurou aqui. A gente cravou esse sítio aqui de $1. 180 player. Eu espero que vocês tenham gostado aí dessa série. E até a próxima série. Um forte abraço e tchau!